Cada dia surge uma chapinha mais quente. Cada dia você acha que você precisa de mais calor para alisar. Você que tem aí a super chapa do momento, você não vai poder usar todo o calor dessa chapa aí. Vamos que vamos, galera! Eu sou Felipe Restini, Master em Lisos Perfeitos, e eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a se tornar expert em lisos perfeitos e assim faturar mais de R$6.000 por mês. Para você fazer o liso perfeito sempre, diferentemente do que muitos acham, a solução para isso, para todos os seus problemas com lisos, está aí, ó, nas suas mãos. Você deve estar nesse momento segurando o celular, olha para sua mão e fala: você, minhas mãos, é a solução para tudo isso. O poder de um liso perfeito está na tua mão, está no teu conhecimento. Então é uma junção que eu costumo chamar de chá. A gente vai falar mais sobre o chá, a metodologia do chá, né? O chá é o que? É conhecimento, habilidade e atitude. O que é conhecimento? É o que você está adquirindo aqui, é o que você adquire quando você faz um curso. E aí você precisa transformar esse conhecimento em habilidade. E não adianta você ter conhecimento e habilidade se você não toma atitude de agir, de fazer isso acontecer. E o que é método? O método, a metodologia é o conhecimento aplicado na habilidade, junto com a atitude que você toma, que leva do ponto A ao ponto B. Ponto A, cabelo difícil que precisa ser alisado. Ponto B, que é o nosso destino, liso perfeito. O que é o método? O método é você ter todo o conhecimento, toda a habilidade e saber quais são as atitudes necessárias para você chegar lá. É um conjunto de técnicas comprovadas. E as técnicas que eu estou te mostrando aqui que são comprovadas, tanto cientificamente como pelo resultado de 2.498 alunos do Método Lisos 2.0. Então não é um ou dois, são 2.498. É só você seguir o método que você chega lá. E o método não é simplesmente um passo a passo, porque um passo a passo você não consegue fazer em todo o cabelo. Você tem o passo a passo de um cabelo que está mais danificado, de um cabelo que é mais difícil, como um afro, de um cabelo que está colorido, de um cabelo que está loiro. Então, não é só passo a passo, a metodologia é você usar o seu conhecimento para saber o que fazer em qualquer cabelo. E aqui eu quero deixar claro para você que seguir algumas dicas não é usar o método. Eu passo muitas dicas, eu estou te passando muito conhecimento, mas para você ter a certeza que você está usando o Método Lisos 2.0 na sua plenitude, só você tendo contato com tudo que tem dentro do Método Lisos 2.0 e realmente aplicando tudo que eu ensino. Então bora lá, ó! Primeiro pilar do liso perfeito. O que são pilares, Felipe? Pilar o que é? Aí na tua casa, no teu prédio, onde quer que você more. Pilar é o que sustenta. É o que sustenta o telhado, é o que sustenta o teto, é o que sustenta tudo. E aqui eu vou te mostrar os 4 pilares do liso perfeito. O que isso quer dizer? Que sem esses 4 pilares, você não faz liso perfeito. Parece óbvio, mas muitas vezes algumas pessoas se focam em coisas, né? Ficam querendo adivinhar, ficam querendo jogar na loteria. Não, mas eu tiro ou deixo o produto. Não, mas eu faço isso ou aquilo, isso ou aquilo. E esse tipo de coisa não é o que vai te levar ao liso perfeito. O que vai te levar ao liso perfeito é focar nesses 4 pilares que eu vou te mostrar aqui. O primeiro pilar que a gente vai conversar é a chapa. A chapa é um pilar, Felipe? É. Para quem me ouviu falar, não é a chapa que alisa, mas ela é uma parte importantíssima, uma parte imprescindível para você entregar o liso perfeito. Qual que é o problema da chapa? O problema da chapa é que ela destrói e amarela. É ela responsável pela destruição e pelo amarelamento do cabelo durante a progressiva. Por que ela destrói e amarela? Por causa do calor excessivo. Então qual que é a solução? A solução é simples, menos calor. E não é só menos calor, é distribuição, distribuir o calor. Além da gente precisar colocar um pouco menos de calor do que a gente vem colocando, né? Cada dia surge uma chapinha mais quente. Cada dia você acha que você precisa de mais calor para alisar. E o movimento para você chegar no liso perfeito é o contrário, porque quanto mais calor você usa, mais minguado fica o cabelo, mais afinado ele vai ficando com o tempo. Teve até uma aluna que eu entrevistei num dos pousos para o café que falou, ela até conseguia fazer o liso perfeito com a melhor chapinha do mundo, fazia até propaganda, e depois de um tempo as clientes começaram a voltar dizendo para ela que os cabelos delas estavam ficando destruídos e que não estava mais alisando, estava voltando. Por quê? De tanta destruição que foi sendo causada ali, o cabelo acabou não aguentando mais.
E uma das coisas que faz você diminuir o calor, eu já vou explicar, tá, essa questão da distribuição do calor, mas uma das coisas que faz você diminuir o calor que você usa é você fazer menos chapadas. Qual que é o normal aí? Em alguns passo a passos aí tá lá, passar a chapa 20 vezes, passar a chapa 15 vezes. Esse é o normal. Mas o normal não quer dizer que está certo. O normal não quer dizer que está certo. Tem tanta coisa que é normal e que não está certo. Então, há menos chapadas. No método liso 2.0, você consegue fazer um liso perfeito com 3 a 4 chapadas. Quanto mais chapadas você faz, mais calor você coloca. Quanto mais calor você coloca, mais destruição. Então, se você faz menos chapadas, já é uma maneira de você diminuir o calor. Olha só que interessante. Felipe, mas será possível? Será que é possível eu conseguir fazer um liso perfeito só com 3 ou 4 chapadas? Dá uma olhada no que a Luciana falou durante uma aula ao vivo lá do método Lisos 2.0. Luciana, então foi de 30 passadas para 4 passadas. É isso? 4. Show. E ficou liso perfeito? Eu já tinha feito antes o cabelo dela com 30 passadas e ficou bem ondulado. Aí nessa vez eu fiz o método, aí eu fiz passei a máscara de nutrição, que tava bem ressecado e o cabelo ficou perfeito. E você passou quantas vezes? 4. 4 passadas. Então agora com 4 passadas ele ficou liso perfeito e antes ele não tinha ficado? Não tinha ficado. Fiz novamente, tinha feito novamente sem cobrar, né, porque não ficou bom. E ainda ficou algumas ondas na ponta. Aí agora eu fiz, depois de 3 meses, eu fiz nele todo novamente, 4 passadas só e ficou perfeito. É, galera. Agora só pra tirar a dúvida da galera. Isso caiu do céu assim ou você assistiu às aulas? Eu assisti todas as aulas. Ah, então tá bom. E já aumentei o valor e as mulheres nem reclamam, porque o cabelo fica muito tratado. Graças ao Felipe. Todos nós. Minha coluna agradece. É isso aí. Sensacional. Uau, vocês ouviram o que ela falou no final ali? Minha coluna agradece. Chega, né, gente? Chega da gente ficar sofrendo com essa parada. Bom, de 30 passadas que ela fazia antes, ela foi para 4. E conseguiu o liso perfeito? Conseguiu. E com 30 ela conseguia? Não. Com 30 passadas ela não conseguiu o liso perfeito. Por quê? Por causa de uma série de coisas que é justamente o que a gente vai ver aqui. E ó, por que dá certo fazer isso desse jeito? Porque cada cabelo tem uma necessidade diferente. Então, cada tipo de cabelo você vai usar uma temperatura diferente na chapa. Por quê? Porque assim você mantém a saúde do cabelo e você não amarela. Olha só, então, por exemplo, ó, quanto mais fino o cabelo é, quanto mais fino, menos calor. Quanto mais grosso, mais calor. Quanto mais danificado, menos calor. Loiros, coloridos, menos calor. Existe até uma estrela, que é a estrela da chapa, que estão as 5 pontas da chapa que eu ensino lá no método Liso 2.0, que você leva em consideração o que sempre? Espessura do fio, estado de saúde do fio, se ele é loiro ou colorido, e você leva em consideração também, ó, tem 2 coisas que você precisa prestar atenção, que é espessura da mecha e velocidade. Olha só que interessante. Quanto maior a espessura da mecha que você pega, quanto mais grossa é a mecha que você pega, vou tentar aqui com a mão esquerda, o que acontece aqui, ó? A hora que você fecha a chapa na mecha grossa, é aí que entra a questão da distribuição do calor. Vamos lá que você precisa entender isso aqui antes de qualquer coisa. Distribuição do calor. O que é a distribuição do calor? Ó, vamos supor que cada caneta dessa daqui, ó, é um fio de cabelo, tá? Só pra gente conseguir ver isso macro, né? Porque o cabelo ele é muito fininho. Quando você pega uma mecha de cabelo, por mais fina que ela seja, ela tem um monte de camadinhas de fios, né? Uma mecha, ela não é uma fileirinha de um fiozinho só. Ela tem vários fios um em cima do outro ali. E esses fios um em cima do outro ali, se você olhar, né, essa mecha, você tem aqui os fios. Se você olhar assim, o cabelo, você vai ter uma mecha, ó, mais ou menos assim, ó. Um monte de fiozinhos, um do lado do outro e um em cima do outro. O jeito tradicional de fazer a chapa é como? Você vem lá com a chapa, né, ó, e você faz uma mecha bem fininha, com bastante calor. E você faz aquele movimento típico, né? Qual que é o movimento típico? Pega aqui o cabelo e faz como? Como que ensinam por aí? Como que a maioria dos cabeleireiros fazem? Pega uma mecha super fina e faz como, ó?
Não é assim? E aí vem, e aí vem, e aí vem. E faz as 20 chapadas lá. Mas esse movimento de clec, clec, clec aqui, que faz até barulho com a chapa, o que você agride de várias maneiras. Você agride, antes de falar do calor, você está agredindo esse cabelo com o movimento, você está agredindo esse cabelo com a ação mecânica. O fato de você fechar a chapa muito forte, você acaba destruindo mais o cabelo. E você acaba forçando que o calor seja ainda mais alto nessa mecha. Olha só que interessante. E esse calor é tanto que esse fio aqui, ó, esse fio que está em contato direto com a chapa, ele é destruído muito mais rápido. E a velocidade que é passada a chapa, no método tradicional, você passa ela tão rápido que ela queima aqui, essa parte que está em contato com a chapa, e o meio, o calor não dá tempo do calor chegar. Eu não sei se você já teve a experiência de cozinhar num fogão industrial. Eu sempre cozinhei só em casa. E o dia que eu fui cozinhar no fogão industrial lá do bar, eu queimei a comida. Por quê? Porque o fogão industrial ele é muito mais quente. Então, se você não fica ali atento, ali, ó, mexendo a comida queima. E é tipo isso que você está fazendo. Você está usando um bruto fogão industrial para fazer uma parada que não precisa disso. Então você está fazendo isso, por mais fina que seja a mecha, a rapidez que é feita, você não consegue dar tempo do calor ser distribuído. Olha só, o calor ele não consegue toda a potência de calor lá no meio. E você tosta esse cabelo aqui. Então, por isso que eu falo que quando você aumenta a espessura da mecha e diminui a velocidade que você passa, é isso aqui que você vai fazer, ó. Você aumenta o número de camadas, né? De fios um em cima do outro. Você tem lá a chapa, só que aí você vai usar uma temperatura mais baixa. E quando você usa a temperatura mais baixa, ela não vai tostar isso aqui. É a mesma coisa que aquele fogãozinho brando, sabe? Aquele fogão que já está meio entupido, que demora para cozinhar. Você tem a possibilidade, ao não queimar isso aqui, de você deixar mais tempo a chapa em contato com a mecha e o calor dá tempo de ser distribuído. Você demora mais tempo para passar, ele vai aquecendo todas as camadas e o calor consegue chegar lá na camadinha do meio. Então você consegue distribuição de calor sem danificar o cabelo. E quando você usa menos calor com mais inteligência, né? É uma coisa que eu lembro sempre que a minha avó, a dona Zilda, mãe do meu pai, me falava: menino, não é força, é jeito, menino. Eu lembro que eu tentava abrir o vidro de azeitona, os vidros, menino, não é força, é jeito. Por quê? É jeito, não é potência de calor, não é isso. Não é isso. E assim, uma notícia, não sei se é muito boa para você que tem aí a super chapa do momento, você não vai poder usar todo o calor dessa chapa aí. Não é que você não vai poder, você pode, mas você não vai conseguir essa distribuição de calor. E quando você consegue essa distribuição de calor, o calor consegue agir no cabelo todo de maneira mais branda, evitando o quê? Além de evitar a destruição, vai evitar o amarelo. Olha aí, ó, dá uma olhada nesses resultados lá de alunos do Método Liso 2.0. Tem até aluno meu se especializando em cabelo branco. Eu não sei se você sabe, mas o cabelo grisalho ele é muito mais fácil de amarelar. E ele não é um cabelo fácil de alisar. E com essa técnica das 3 passadas, tem alunos se especializando em cabelo grisalho. Vamos dar uma olhada nesses resultados aqui. Olha só esse resultado, olha esse grisalho. Depois do método, olha esse grisalho aqui, cadê o amarelo desse cabelo? Olha só, mais um grisalho, o antes e o depois. Olha o balanço que esse cabelo fica, olha o liso que esse cabelo fica. Olha só isso, então assim, é super possível, se é possível fazer em branco, imagina em loiro. Outra coisa que você precisa entender, a gente vai falar do método certo, mas o que você precisa entender antes da gente entender o método certo? Que a chapa, ela tem algumas informações conflitantes de temperatura. Eu não sei se você sabe, você já deve ter visto, com certeza, aquela chapa que chega a 450 graus, né? E você já deve ter visto também uma que é uma chapa importada, essa de 450 graus. Você já deve ter visto também a de 250 graus, que é uma chapa nacional. Qual que você acha que é a mais quente? A de 450 ou a de 250 graus? Olha só onde tem que ir o nosso conhecimento. Você vai entender isso aqui. Você já deve estar desconfiado, né? Mas qual que você achava que era a mais quente? Qual que é a mais quente? A de 450 ou a de 250? Pois é, então a mais quente é a de 250 graus, porque ela é graus Celsius.
E a de 450 graus, que é importada, eles usam uma outra medida de temperatura, que é chamado de graus Fahrenheit. Olha só que interessante. E aí, se você olhar no Google, a transposição de graus Fahrenheit para graus Celsius, 450 graus Fahrenheit é igual a 232 graus Celsius. 232 graus Celsius. É igual quando a gente vai cozinhar, que tem lá, né? Uma xícara de farinha e 2 colheres de manteiga. Uma xícara de farinha e 2 colheres de manteiga. O que tem mais? O que vai mais? Vai mais farinha ou vai mais manteiga? 2 colheres de manteiga para 1 xícara de farinha. O que tem mais nessa receita? Tem mais farinha, apesar de ter 1 xícara só, a xícara é maior do que a colher. Então, mesmo 2 colheres de manteiga vai ter menos quantidade do que 1 xícara de farinha. É o que acontece aqui nessas medidas de graus. E a de 250 graus, ela é, na verdade, ó, equivale a 482 graus Fahrenheit. Então, a de 250 graus é mais quente, a de 450 graus é um pouquinho mais fria do que... Mais fria não, né? Menos quente do que a outra ali. Então, isso você precisa entender também. E de qualquer maneira, você consegue fazer o liso perfeito, mesmo se você não tiver de 250, mesmo que você não tiver de 450. Se tiver uma chapa que chega a 180, 200 graus, você consegue. Por quê? Porque quando você domina o método, você compensa, de repente, uma chapa que não chega nem a 200 graus, você compensa a menor temperatura dela com o quê? Com espessura de mecha, com a velocidade que você passa, com tudo isso. O método certo de passar é um jeito diferente, com uma espessura de mecha maior, com uma velocidade menor, porque isso distribui melhor o calor, igual eu te falei, e porque, olha só, é mais fácil, porque você não tem que ficar fazendo assim, igual a Luciana falou, que a coluna agradece. É mais fácil de fazer essa metodologia, demora menos, porque ao invés de 15, 20, 30 passadas, você vai passar só 3 ou 4, e alisa mais, porque justamente por causa da distribuição de calor. O que é mais fácil para você, passar 15, 20 vezes ou só 3? E aí, algumas pessoas podem se perguntar, Felipe, mas e quando o cabelo, ele é grosso, que usa muito calor, ele é saudável, que vai usar mais calor, então ele é grosso, saudável e é loiro. Por exemplo, no caso do cabelo grisalho, que muitas vezes o cabelo grisalho é grosso, muitas vezes o cabelo grisalho é saudável, porque geralmente ele não tem outra química, então ele é um cabelo difícil de alisar, que deveria usar mais calor, só que o calor amarela. E aí, como é que a gente compensa isso? Quando você coloca aqui, ó, uma paradinha que chama protetor térmico, você protege essas camadas aqui e você consegue fazer... Porque o protetor térmico, o que ele faz? Ele bloqueia um pouco da ação do calor. Ele segura a onda do calor. Então, ele vai segurando aqui a onda para não queimar as camadas aqui mais próximas da chapa. E você tem a possibilidade de subir um pouco a temperatura, porque é um cabelo difícil. Você sobe um pouco a temperatura e o protetor, ele não deixa amarelar, e você consegue distribuir. O protetor até ajuda na distribuição do calor aqui, sem chegar num grau, num nível de calor que amarele o cabelo. Olha só que interessante. E ó, vamos dar uma olhada aqui, o que é esse método de passar a chapa. Eu separei aqui uma análise, lá no método liso 2.0, os alunos vão lá e fazem um vídeo deles aplicando o método, né, em 1 ou 2 mechas. Eles mandam lá no grupo de estudos do método liso 2.0, no nosso grupo de estudos lá do método liso 2.0, que é esse programa de transformação do cabeleireiro em expert em lisos perfeitos. Eles mandam o vídeo e aí eu e o meu time, treinado por mim, a gente faz uma parada que eu chamo de análise de trabalho. Então, por exemplo, essa aluna que vocês vão ver aqui, ela mandou um vídeo e foi feita a análise do trabalho dela. Eu fiz a análise da chapa, que vocês vão ver. Tá lá, ó, ali, ó, a Nelma Cecília, ela postou lá no grupo de estudos do método liso 2.0, trabalho de hoje, cabelo tal, reconstrução, sequei 80%, deixei o tempo, tá? Escova térmica e chapa 4 passadas. Dá uma olhada ali, ó. Se você tá contando ali o número de chapadas. Então você vai ver que ela vai passar 4 chapadas só. Vai lá, penteia, faz, olha só a metodologia, ó. Você vê que a mecha é mais grossa, olha a velocidade que ela faz. Ó. Ali ela tá um pouquinho ainda mais rápido, por quê? Porque é um cabelo loiro, ela tá usando esse equilíbrio que eu ensino no método liso 2.0.
E ela separou uma mecha para lá, uma mecha para cá, e olha só o resultado desse loiro aí que ela fez. Mas lá no método Lisos 2.0, eu sou meio chato, viu, gente? Porque apesar de estar com o movimento certo, apesar de estar aí com a velocidade certa, a gente é mais chato, porque eu quero que os meus alunos cheguem lá e façam liso perfeito em qualquer cabelo. Então ela passou para análise, ela postou essa parada para ser analisada, e aí ela foi analisada pela Beatriz Falcoeira. Esse aqui é o print da Beatriz Falcoeira, tá? Aqui eu te mostrei a parte da chapa, mas ela mandou todo o processo. Então ela fala da Best Wash, que é uma técnica de lavagem do cabelo, não deu para avaliar, falou do vinagre, da aplicação, falou da escova, que a escova é onde você vai conseguir o alisamento, então precisa de atenção, movimento de polimento. E olha lá a chapa, ó, largura da mecha tem que ser a mesma da chapa. O que ela tá falando aí? Ela tá falando aí isso aqui, ó. Olha só o erro que essa aluna cometeu. Ela pegou e fez o quê? Ela fez a espessura da mecha certa. Ela fez uma mecha um pouco mais grossa, certa para aquele tipo de cabelo que ela estava fazendo, ó. Então mais ou menos isso aqui. Só que ela pegou uma mecha muito larga. Olha o que acontece quando você pega uma mecha muito larga. Isso é um erro que eu vejo muito. A mecha muito larga, a chapa, ó, ela não consegue pegar a mecha toda. Tá vendo que o lado de cá, ó, esse pedaço aqui da mecha tá fora da chapa, ó. A mecha tá muito larga. Então foi isso que foi falado. Fora as outras correções que foram feitas aí nessa análise por escrito, tem também a análise que a gente faz lá no método Liso 2.0 ao vivo. E aí foi. Ela corrigiu e mandou bala. Dá uma olhada aí nos resultados que ela vem conseguindo também com 3 ou 4 chapadas. Olha só, olha lá, né, uma Cecília, ó. Olha só como tava esse cabelo. Aí ela agradece e fala lá, ó, chapa 4 passadas, lavou, secou com o secador e a cliente ficou muito feliz e disse que nunca tinha feito um alisamento assim antes. Dá uma olhada. E ela fala tudo que ela fez, o detox quelante, 3 em 3. Olha só aí, ó. A Nelma com o passo a passo, antes, depois o detox quelante, depois. Detox quelante, olha lá, 4 vezes a chapa só. Até eu fiquei surpresa. Detox quelante, olha lá, progressiva tal, comprei e deixei encostada. Lê essa parada aqui, ó. E pasmem, com a progressiva da esfera, comprei e deixei encostada porque não funcionava nunca. KKKKK. Verdadeiramente tem que ser o método. Vamos que vamos, olha só, se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha e não esquece de colocar sua dúvida aqui nos comentários que eu tô doido para fazer vídeos respondendo a sua dúvida. A minha missão é ajudar você, cabeleireiro, você, cabeleireira, a conseguir fazer o liso perfeito, o cabelo perfeito na sua cliente. Então eu tô em todas as redes. Se você tá me assistindo pelo YouTube, vai lá e se inscreve no canal e ativa a sinetinha para você receber notificações quando eu colocar vídeo novo por aqui. Se você tá me assistindo pelo Facebook, aperta na minha fotinho aqui em cima e curte a página para você também receber notificações. E se você está me assistindo pelo Instagram, também aperta aí na minha fotinha e me segue no Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso sempre e vamos que vamos!